Paz do Senhor a todos, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14. Todos já encontraram, irmão? Já. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, amém? Amém. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo logo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. E dizendo este homem começou a edificar, e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra,
nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, com temor e tremor diante da Tua santidade, diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós carecemos da Tua palavra essa manhã. Nós carecemos que o Senhor fale conosco por meio da Tua santa e poderosa palavra, Pai. Porque sem Ti, ó Deus, nós não podemos fazer coisa alguma, Pai. Pai, eu me considero incapaz de transmitir essa palavra aos meus irmãos. E eu careço da Tua graça, Senhor, da Tua ajuda, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a transmitir a Tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, Pai. Senhor, abra os nossos corações, Pai, esta manhã, para que nós possamos entender o custo de Te seguir, Pai. O custo do discipulado, Senhor. Ó Senhor, nós precisamos, Pai, Te seguir, Pai, com um coração integral. Estamos tão divididos diante de Ti. Fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, Pai. Nos capacita, Senhor, a pregar e a ouvir a Tua palavra, Pai. Porque sem Ti nós não podemos nada, Pai. Sem Ti nós não somos ninguém. Sem Ti nós não podemos coisa alguma, Pai. Nos ajude, Pai. Nos auxilie essa manhã. E é em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Bom, irmãos, o título dessa mensagem que... Pode se assentar, irmãos. O título dessa mensagem que nós vamos estar compartilhando com os irmãos essa manhã se chama O Preço do Discipulado. E antes de mais nada, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos que a intenção aqui não é ofender os irmãos, a intenção aqui não é atacar os irmãos. Até porque eu acredito que essa mensagem ela é mais propícia para mim do que para os irmãos, sabe? Eu me sinto mais necessitado dessa mensagem do que para os irmãos, porque eu tenho plena certeza diante de Deus que o meu coração é um coração mais duro aqui desse lugar, irmãos, sabe? Então eu careço muito mais dessa mensagem essa manhã. Eu acredito que essa mensagem ela é mais para mim mesmo do que para os irmãos, né? Mas aquilo que o Senhor fala conosco, nós nos sentimos na obrigação de compartilhar, né? E eu quero ser bem breve, irmãos, sabe, no que eu vou compartilhar. Eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, até porque a palavra ela é muito simples e muito direta, né, naquilo que ela tem a nos dizer. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, algo que nós temos que entender, irmãos, é que existe o Evangelho de Cristo e existe outro Evangelho, né, que é tratado ali na Epístola aos Gálatas, né? O apóstolo Paulo fala, né? Vocês estão se desviando do Evangelho de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, porque só existe um Evangelho verdadeiro. E o Evangelho que tem sido pregado aí fora não é o Evangelho de Cristo, é outro Evangelho. É um Evangelho que não exige renúncia alguma. É um Evangelho que não exige nenhum preço pago por parte daqueles que se dizem cristãos, por parte daqueles que se dizem seguir a Cristo, né? E o próprio Senhor Jesus disse que existem dois tipos de portas, né, irmão? Ele disse a porta larga e existe a porta estreita, né? E este texto aqui, ele se trata da porta estreita, né? Nós devemos entrar pela porta estreita. Quando Jesus ele se refere à porta larga e à porta estreita, ele diz que muitos entram pela porta larga, né? Porque a porta larga, irmão, é muito fácil de passar, ela não exige nada das pessoas, né? Ela não exige nenhum incômodo, ela não pede com que as pessoas se esforcem diante de Deus, né? Não exige nenhuma renúncia, né? O evangelho do oba-oba, o evangelho, né? Um evangelho simples, fácil, né? De se seguir, né? Mas o evangelho de Cristo é o evangelho verdadeiro é o evangelho da porta estreita, irmãos, né? É um evangelho que exige tudo, né? Deus ele não quer nada pela metade, porque a própria Escritura diz, né? É impossível servir a Deus e às riquezas, né? E isso se aplica a tudo na vida, porque ou você se apegará a um e desprezará o outro. Aleluia. É impossível seguir a Deus dividido, não é possível fazer isso, né? E quantas das vezes, irmão, nós vemos nosso coração dividido, né? Nós nos dizemos cristãos, mas na verdade nós estamos aqui, o nosso coração está lá fora, né? Nós não queremos nos submeter totalmente a Deus, né? E ser discípulo vem da palavra disciplina no original. Ou seja, ser discípulo significa seguir uma disciplina do seu discipulador, do seu mestre, né? E muitas vezes eu mesmo, irmãos, eu me pego fugindo da responsabilidade, do encargo de Deus para a minha vida, né? E eu acredito que isso deve acontecer com os irmãos também, né? Ou seja, Deus, Cristo, ele exige uma certa disciplina de nós,
E a gente fica dando desculpa para nós mesmos. Ah, mas não precisa ser bem assim, né? Será que realmente é isso que Deus quer, né? O pastor esses dias compartilhou comigo, né? Ontem comigo com o irmão Fábio aqui, que ele está lendo o livro de um homem muito abençoado, né? E que ele diz nesse livro que um expositor da Escritura, um pregador que não ora 2 horas por dia não serve para nada no reino dos céus, irmão. Sabe? Porque nós temos aquela passagem ali na Escritura, né? Quando alguns jovens foram expulsar um demônio e o demônio disse, eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Ou seja, eles não tinham expressão nenhuma no campo espiritual, né? Ou seja, Cristo, ele nos disciplina, ele fala, orai sem cessar. O próprio Jesus orava toda noite, levantava cedo de madrugada, né? O próprio Filho de Deus tinha essa necessidade de orar e nós não queremos nos submeter à vontade de Deus, por quê? Porque o nosso coração está dividido. Nós queremos Jesus sim, mas nós também queremos a diversão. Nós queremos Jesus sim, mas nós também queremos os prazeres deste mundo, né? Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados os puros de coração. Puro de coração é alguém que não tem lealdades competindo no seu coração, né? Quando Jesus nos ensina a orar, né? Venha a nós o vosso reino, não é somente o reino físico, mas é um reinado de Deus também no nosso coração. Amém. Né? Então é impossível, irmão, seguir a Cristo e a outras coisas. É impossível seguir a Cristo e também a nós mesmos e aos nossos desejos, né? Então existem esses 2 tipos de evangelho, que é o evangelho de Cristo verdadeiro, que é o evangelho da renúncia, da abnegação, o evangelho da cruz, e é isso que nós vamos ver hoje aqui nesse texto. E existe o evangelho da porta larga, né? Que é o evangelho que muitos têm entrado hoje, né? Não, eu quero seguir a Cristo, mas eu quero me vestir da forma que eu quero, né? Não me importa como Cristo pensa sobre da forma que eu me visto, né? Eu quero seguir a Cristo, mas eu quero continuar vivendo do meu jeito, né? Eu quero seguir a Cristo, mas eu não quero padecer por Cristo, né? Porque a Bíblia diz, né? Em 1 Timóteo, se não me falha a memória, que aqueles que querem viver em Cristo Jesus, piamente, completamente, de forma completa, padecerão perseguições. Ou seja, se eu seguir a Cristo piamente, né? Se eu fizer aquilo que Ele me manda fazer, se eu ir lá pregar em outro país, como no Níger, por exemplo, eu posso perder a minha vida lá. Então, não é bem isso que Deus quer, não. Deixa eu continuar aqui na minha casinha, confortável, né? Minha TV de 50 polegadas, né? Então, existe esse tipo de evangelho da porta larga, irmãos. E que esse evangelho não seja o nosso evangelho, mas que nós possamos verdadeiramente se submeter à disciplina do nosso discipulador, né? Que nós verdadeiramente possamos ser discípulos de Cristo, porque Ele diz, se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Ou seja, existe o discípulo verdadeiro e existe o discípulo falso. Ou seja, se nós permanecermos na palavra de Cristo, é que nós verdadeiramente seremos seus discípulos. E a palavra de Cristo nos manda ir. A palavra de Cristo nos pede para morrer, a palavra de Cristo nos pede para renunciar a nós mesmos, né? Então vamos entrar no texto aqui, irmãos, depois dessa breve exposição, dessa breve introdução. Vamos ler aqui do versículo 1 ao 6. Nós temos 6 pontos aqui que nós temos que meditar nesses versículos, tá, irmãos? Eu vou tentar não tomar muito tempo, vou tentar ser bem breve aqui na exposição, tá? Versículos 1 a 6. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e despediu. E disse-lhes, qual será de vós o que caindo num poço, em dia de sábado, ou jumento, ou boi, não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E o primeiro ponto que nós devemos observar aqui, irmãos, está no versículo 1, na parte A, né? Quando fala que aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Ou seja, nós sabemos que Jesus ele não tinha o costume de invadir a casa de ninguém, né? Ou seja, ele diz o que? Eis que estou à porta e bato. Se me deixar entrar, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, muitos intérpretes, comentaristas da Bíblia, interpretam que Jesus possivelmente havia sido convidado por aqueles líderes religiosos para participar de um banquete, né? E na parte B, aqui do primeiro versículo, nós vamos ver o seguinte, ó. Eles o estavam observando. Esse é o segundo ponto que nós temos que observar aqui, tá, irmãos? Ou seja, eles convidaram Jesus para um banquete e eles tinham uma intenção
por trás desse convite? Ou seja, eles estavam observando a Jesus, né? E por que eles estavam observando a Jesus naquele banquete? Porque esse banquete ele foi dado num dia de sábado. E eles queriam pegar Jesus ali numa cilada, na verdade, né? Eles queriam ver se Jesus iria curar no dia de sábado. Por quê? Porque pelo fato de eles serem mestres da lei, eles eram muito apegados ao legalismo, né? Ou seja, eles criavam leis, eles mesmos criavam essas leis, eles cumpriam essas leis e eles se sentiam dignos diante de Deus por conta deles praticarem essas leis criadas por homens, né? E eles tinham uma falsa interpretação do mandamento que Deus havia dado, se eu não me engano, em Êxodo 20, para guardar o sábado. Ou seja, eles pegavam o mandamento de Deus e eles faziam suas interpretações humanas, cercavam aquele mandamento, né, aquele mandamento bíblico, né, de Deus, com mandamentos humanos, né? E isso trazia um peso terrível sobre as pessoas, né? Porque eles falavam, no sábado você não pode carregar isso no bolso, no sábado você não pode andar tantos quilômetros, no sábado você não pode fazer isso, né? Ou seja, e nem fazer o bem no sábado, né? Para eles não podia. Não podia socorrer o aflito, não podia socorrer o necessitado, né? E eles estavam vendo aqui se Jesus iria curar no dia de sábado. Porque se Jesus curasse no dia de sábado, eles teriam do que acusar Jesus, né? Eles poderiam acusar Jesus de ter quebrado a lei de Deus, né? E nós vemos ali quando Jesus ele é julgado, antes da sua morte, eles não tinham do que acusar ele, eles tinham que criar falsos testemunhos acerca dele, né? Porque ele nunca quebrou a lei de Deus, ele obedeceu completamente a lei de Deus, né? Por isso que ele podia ser um sacrifício santo e agradável diante de Deus. Então eles queriam pegar Jesus nisso e ter como acusar Jesus, né, por estar quebrando a lei de Deus. Ou seja, irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Que o legalismo deles, ou seja, a religião deles, que eles haviam criado, né, através de um mandamento bom, através da escritura, mas que eram mandamentos humanos, eles preferiam se apegar à sua religião do que socorrer o necessitado, né? Porque eles não estavam preocupados ali com aquele homem que haveria de receber a cura, mas eles estavam preocupados se Jesus iria quebrar o sábado ou não. Ou seja, quantos de nós não fazemos isso hoje, irmãos, né? Ou seja, nós estamos preocupados em vir para o culto no dia de domingo, né? Nós estamos preocupados em vestir o terno, né? Muitos estão preocupados em vestir o terno para a igreja, ou seja, seguir aquele dogma, né? Aquela cultura ali que foi passado, né? Só que não estão preocupados em obedecer verdadeiramente o mandamento, né? Ou seja, esses homens aqui, eles se autoproclamavam cumpridores da lei de Deus. Ou seja, só que eles cumpriam, na verdade, mandamentos de homens. Eles não cumpriam a lei de Deus, porque a lei de Deus, no Antigo Testamento, pede para que nós, cristãos, para que as pessoas daquele tempo também, olhassem para os necessitados, né? Ou seja, socorressem o órfão, socorressem a viúva, né? Ou seja, a espinha dorsal da lei de Deus é o amor. Quando Deus fala, não matarás, não cobiçarás, não faça isso, não faça aquilo, ele está pedindo que nós amemos o nosso irmão. Porque quando nós amamos o nosso irmão, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós não vamos, né, cobiçar as coisas do nosso irmão, né? E eles não entendiam isso. Por quê? Por conta da religião deles, do legalismo deles, que foi passado ali nos séculos, né, pastor? No decorrer da história, eles se perderam da lei de Deus e se apegaram aos seus mandamentos humanos, né? Então que isso não aconteça conosco, irmãos. Que de fato nós possamos viver o amor, né? Porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 13, sem amor de nada vale. Né? De nada vale nós estarmos aqui no domingo se nós não tivermos o coração para resgatar o necessitado, né? Para alimentar o faminto, né? Jesus mesmo fala, eu tive fome e não me deste de comer. Né? Então isso é um ponto central da Escritura. O terceiro ponto aqui nós vemos no versículo 2, ó. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? É um homem que tem o seu corpo inchado por conta de acúmulo de água, né, no corpo. Ou seja, eles viram a necessidade daquele homem. E outra, né, muitos intérpretes interpretam que certamente eles pegaram aquele homem, levaram até lá e plantaram aquele homem ali. Ou seja, porque eles sabiam do coração de Jesus e que Jesus, com certeza, né, iria curá-lo, e eles teriam ali uma oportunidade de acusar o Senhor de estar quebrando o sábado, mas eles não estavam preocupados com a necessidade daquele homem. Ou seja, eles se diziam cumpridores da lei de Deus, mas na verdade eles estavam cumprindo leis de homens, né? Eles não tinham um coração que agradava a Deus, né? Eles não faziam parte verdadeiramente do reino de Deus. Porque a Bíblia fala, né? Que nós devemos ser mansos, né, humildes de coração, que nós devemos amar o nosso próximo, né, e eles não tinham nada disso.
né? Eles não tinham o Espírito Santo de Deus, eles não tinham um verdadeiro arrependimento, né? O quarto ponto, irmãos, que nós vamos ver aqui é no versículo 3, ó. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Né? Ou seja, eles queriam pegar Jesus numa cilada, mas na verdade foi Jesus quem pegou eles, né? Foi Jesus quem denunciou o erro deles, né? Por que Jesus falou é lícito curar no sábado? Porque eles tinham uma lei que eles haviam criado, irmãos, que se um jumento, que era uma propriedade deles, caísse num buraco, num poço, eles podiam ir lá e resgatar o jumento no sábado. Mas não podia fazer o bem para o próximo no sábado. Olha só a hipocrisia desses homens, né? Ou seja, o bem material era mais importante do que o próximo, né? E nós não podemos cair nesse erro, irmãos. Sabe? Porque existe uma frase que diz o seguinte: as coisas são para nós usarmos e as pessoas são para nós amarmos, né? Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando as pessoas por amarmos as coisas. Ou seja, nós invertemos a ordem das coisas, né? Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, mas nós estamos usando as pessoas para ter as coisas. E era exatamente isso que esses homens faziam. Ou seja, eles interpretavam a lei de Deus a seu bel prazer, a como era conveniente para eles, né? Ou seja, podia resgatar um animal caído de um buraco ali no dia de sábado, mas não podia fazer o bem para o próximo, né? E o sexto ponto aqui, irmãos, que nós não podemos deixar passar aqui, é nos versículos 5 e 6, ó. E disse-lhes Jesus: qual de vós, o que caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Ou seja, eles queriam acusar Jesus de algo, mas na verdade Jesus foi lá e denunciou a hipocrisia deles, né? Ou seja, eles criaram essa lei para o seu próprio benefício, mas não olhavam para o necessitado que estava ali bem do seu lado, né? Não entendiam o coração da lei. Né? Não entendiam o coração, né? A essência da lei, que é o amor, né, pastor? É o amor a essência da lei, né? Tanto que em Mateus capítulo 5 ali, Jesus, ele vai dizer, né? Foi dito por vós, né, pelos seus antepassados, né? Ou seja, os mestres de vocês antigos disseram para vós, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus ele teve que trazer a interpretação correta da lei, porque o que eles tinham feito? Eles tinham distorcido completamente a lei de Deus, né? Ou seja, aí Jesus fala ali, ó, os seus antepassados disseram, não adulterarás, né? Eu, porém, vos digo que quem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério em seu coração. Ou seja, eles olhavam para a letra da lei, mas esqueciam do espírito da lei, que é o amor, né? Porque quem ama não vai olhar com desejo impuro para o seu próximo, né? Quem ama vai sentir compaixão do seu próximo, vai amar o seu próximo, né? Então, é exatamente o que o pastor falou. Eles se apegavam à letra da lei, mas eles se esqueciam do espírito da lei, que é o amor, né? Agora o jogo vai virar um pouco aqui do versículo 7 em diante, irmãos. Ó. Assim como eles estavam observando Jesus, Jesus também os observa e passa a reprovar sua religiosidade. Vemos isso do versículo 7 em diante. Vamos ler aqui do versículo 7 a 11. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiveram contigo a mesma. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que nós vemos nesses versículos aqui, irmão? Nós aprendemos que para fazer parte do reino de Deus, é necessário ser humilde. Vemos a soberba desses líderes, pois escolhiam os melhores lugares, confiavam em sua justiça própria, se sentiam superiores aos outros. Ou seja, Jesus aqui ele está usando a figura de um banquete, né? Ele começou a dizer uma parábola para eles. E o dono deste banquete aqui é Deus, nessa parábola de Jesus. E eles, confiando em sua justiça própria, eles se assentavam no primeiro lugar da mesa. O que eles estavam dizendo? Que, ó Senhor, como eu sou o cumpridor da lei, né, como eu cumpro
né? Como eu tento obedecer a tua lei, né? Que, pelo menos entre aspas, né? Eles cumpriam a letra da lei, mas eles não tinham a essência da lei, que é o amor, né? Ou seja, eu mereço estar contigo aqui perto, né? Ou seja, eles tomaram os primeiros assentos, né? Porque eles se sentiam dignos da salvação por meio da sua própria obra. Mas Jesus fala assim, ó, toma cuidado, porque se chegar alguém mais importante do que você vai ser envergonhado, você vai pedir, o dono, né, que é Deus, vai pedir para que você se retire, e outro que tem mais honra do que você vai se assentar. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Jesus já estava predizendo algo que iria acontecer. Né? Esses líderes religiosos aqui, esses fariseus, aconteceu exatamente isso. Ou seja, eles se sentiam dignos de serem salvos, porém o que eles fizeram? Eles negaram o Filho de Deus. E o que aconteceu? Deus chamou aqueles que ele honrou, né? Aqueles que não mereciam, mas que ele honrou, para tomar o primeiro lugar, que é a igreja, né? E eles foram humilhados, né? Nessa soberba, né? Deus endureceu o coração de muitos deles, né? Por causa da dureza do seu coração, porque esses fariseus, eles perseguiram os profetas, mataram os profetas de Deus, desobedeceram a lei de Deus, né? E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Porque o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3, vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, esse banquete aqui, ele simboliza o reino, irmãos. Né? Ele tem um teor simbólico ali. Né? Ou seja, o dono da festa é o próprio Deus, e esse banquete simboliza o reino. Ou seja, eles se achavam dignos de fazer parte do reino, e nós vamos ver isso em alguns versículos à frente aqui, por conta da sua justiça própria, porque eles criavam regras, eles mesmos cumpriam essas regras, e eles se sentiam superiores aos demais. Né? Aí Jesus fala, olha, cuidado, porque quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Deus endureceu o coração desses homens, né, para que eles não crescem em seu filho, por conta da sua soberba, por conta da sua desobediência. Vamos ler aqui agora os versículos 12 e 13. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E foi exatamente isso que Deus fez, irmão, conosco, né? Nós éramos aqui esses pobres, aleijados, mancos e cegos, né? E Deus nos chamou. Ou seja, o que Jesus estava mostrando aqui? Que este homem, ele se dizia participante do reino de Deus, mas na verdade ele não fazia, né? E a Bíblia diz o quê? Que a árvore se conhece pelos frutos. Ou seja, os frutos deste homem aqui, o fato dele ter feito ali uma ceia e ter convidado pessoas ricas, pessoas com poder aquisitivo, para que depois essas pessoas também o convidassem e dessa forma ele fosse recompensado, prova que de fato ele não fazia parte do reino de Deus, né? Porque quem faz parte do reino de Deus é aquele que ama, né? Ou seja, ele cumpria ali a questão da letra da lei, mas ele não tinha a questão da essência da lei, que é o amor. E a própria Bíblia fala que nós devemos nos olhar para os necessitados, para aqueles que passam privações, né? Vamos continuar a leitura do texto aqui, versículos 14 e 15. Eu vou fazer bem corrido, irmãos, esse versículo aqui, porque o que eu quero focar mesmo aqui é do versículo 25 e diante. Então, para não tomar muito tempo, só para a gente não perder o contexto, eu vou passar bem rápido por esses versículos, tá? Vamos ler aqui o versículo 15, ó. Versículo de número 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ou seja, Jesus está falando tudo isso, falando dessa parábola, e o que ele diz aqui? Ele vai lá e brada, né? Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ou seja, ele estava se incluindo nisso. Ele estava falando que ele e os seus companheiros que faziam parte ali daquela ceia, comeriam pão no reino de Deus. Ou seja, eles estavam completamente apoiados na sua justiça própria, né? Pelo fato deles seguirem aquele legalismo, aquelas práticas judaicas, né? Seguirem as festas, né? A dieta judaica. Entende, irmãos? Então, esse texto aqui nos prova que exatamente era isso que estava acontecendo, né? Vamos ler agora aqui do versículos 16 ao 24. E aí nós vamos meditando versículo por versículo aqui, bem rápido, tá, irmãos? Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos
a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aqui no versículo 16, irmãos, nós vemos que a salvação não é resultado do esforço humano, nem da parceria entre Deus e o homem. Todo o banquete foi preparado por Deus. Aleluia. Olha lá, ó. Porém eu lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia, versículo 16, né? E convidou a muitos. Ou seja, quem fez a ceia, irmãos? O Senhor. Foi Deus que preparou tudo isso, né? Ele simplesmente nos convida a vir e a cear com Ele. Aleluia. Ou seja, Ele não pediu nenhuma ajuda para fazer a ceia já estava pronta, né? E tem um texto muito interessante em Isaías, capítulo 55, versículo 1, que vai nos dizer acerca disso, ó. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, nós não podemos comprar a salvação. A Bíblia diz, né, no livro de Salmos, se não me falha a memória, que a salvação da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Ou seja, ninguém pode comprar a sua salvação. E era exatamente o que esses homens tentavam fazer. Por meio das suas práticas legalistas, eles tentavam ter mérito diante de Deus. E o texto de Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, esses homens estavam se gloriando, sentando nos primeiros lugares, se achando melhores, né, do que as outras pessoas. E é muito interessante nós vemos aqui como texto bíblico, né? Quando nós vamos lendo, meditando o versículo, ele vai sempre, né, trazendo mais luz para nós acerca do que está sendo tratado aqui. Vamos ler o versículo 17, ó. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Ou seja, mais uma vez foi frisado aqui, ó. O banquete da salvação já está pronto. O pão da vida já está na mesa. A água da vida já está disponível para todo que tem sede. As vestes alvas do linho finíssimo da justificação já nos foram dadas para entrarmos no banquete. A salvação é uma obra completa de Deus. O Pai nos elegeu, o Filho nos remiu, o Espírito nos regenerou. E Deus quem opera em nós o querer e o realizar, Ele nos escolhe, nos chama, nos justifica e nos glorifica. Ou seja, tudo já está pronto, irmãos, né? Foi isso que eu tentei abordar um pouquinho na última oportunidade que eu tive aqui de compartilhar a palavra. Ou seja, nós já estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Deus já nos proveu tudo que é necessário para que nós possamos participar dessa ceia. Né? Mas o que nós temos que fazer, irmãos? É tomar essas coisas como realidade no nosso coração. É crer nisso. Porque como que algo se passa do teórico para o prático, né? Na questão espiritual? É quando nós exercemos fé naquilo. É quando nós cremos naquilo. Né? Nós tomamos isso por meio da fé, igual o pastor disse. Quando nós nos agarramos com todas as nossas forças a essas verdades. Né? Ou seja, Deus já preparou a ceia, ela já está pronta. Então nós devemos nos agarrar, nós devemos nos apropriar disso que foi conquistado por meio de Cristo. Aleluia. E não por meio de nós mesmos. Vamos dar um pequeno salto aqui nos versículos, irmãos, do 17, vamos ler o 22 agora. Depois a gente volta e retorna de novo. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ou seja, nós vemos aqui que na mesa do rei ainda há lugar para os que têm fome do pão da vida e para os que têm sede da água viva. Enquanto não se completar o número dos convidados, Jesus não virá. Ou seja, ainda há lugar, irmãos, né? Ainda há tempo dos nossos parentes se arrependerem, se converterem, se achegarem a Deus. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que nós temos que chamá-los ao arrependimento, porque ainda há tempo. E muita gente diz: mas Jesus está demorando esse surto agora do coronavírus, né? Poxa, por que Jesus não vem logo? Por que Jesus está permitindo tanto sofrimento, né? E nós temos a resposta no texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa é essa? A promessa da sua vinda, né? Ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca,
senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, aqui é uma parábola que Jesus contou, que o homem fez uma grande ceia, e ele convidou certo tipo de pessoa, porém essas pessoas se recusaram a ir. E por alguns motivos que nós vamos meditar aqui, né? Porém, ele mandou chamar os cegos, os coxos, né? Aqueles que não tinham condição de irem até o Senhor sozinhos, né? Que somos nós, irmão. Nós estávamos cegos, né? Igual diz em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? E o Senhor nos resgatou. E da mesma forma como o Senhor nos resgatou, nós devemos também trazer outras pessoas a Cristo. Né? Assim como aqueles homens levaram aquele homem ali naquela maca, né? Que não podia se chegar ao Senhor, nós também devemos levar os doentes ao Senhor, porque ainda há lugar na mesa do rei. Aleluia. Ainda há lugar na ceia, né? Glória a Deus. Vamos ler aqui o versículo 18, 19 e 20, e nós vamos ver que muitos se recusaram a vir ao Senhor dando desculpas. Olha só o que vai dizer o versículo de número 18. Ó. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Ou seja, o Senhor estava chamando aquele homem para participar da sua ceia aqui, que simboliza a salvação, a eternidade, né? E o que ele fez? Ele preferiu acalentar os seus olhos, né? Ele preferiu olhar para a sua riqueza, né? Por isso que a Bíblia fala, porque nós devemos olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Ou seja, obviamente ninguém compra uma propriedade sem vê-la, né? Por isso que o nosso inimigo, ele age muito através dos nossos olhos, né? Da janela dos olhos, né? Ou seja, as riquezas, as belezas desse mundo nos fascinam, irmãos, e nós devemos tomar cuidado com isso, né? Vamos ler aqui o versículo de número 19, ó. Ó, só frisando aqui, no versículo 18 nós vemos que ele deu a seguinte resposta, né? Eu não vou porque tenho coisa melhor para ver. Ou seja, ele se recusou a ir até o Senhor porque ele queria ir ver uma propriedade. Uma coisa que vai ser consumida a fogo, né? Versículo 19, e outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. A desculpa que esse homem deu aqui foi a seguinte: eu não vou porque tenho coisa melhor para fazer. Ou seja, com certeza, né, naquele tempo o boi era algo que podia ser comercializado, ou seja, envolvia dinheiro nisso, né, e ele preferiu se apegar aos seus negócios do que se achegar a Deus. E quantos de nós, né, hoje preferimos correr atrás do dinheiro do que se achegar àquela ceia eterna que Deus já nos preparou desde a eternidade, né? Versículo 20. E outro disse: casei e portanto não posso ir. A resposta que ele deu aqui, a desculpa que ele deu é essa: eu não vou porque tenho coisa melhor para desfrutar. Ou seja, é exatamente isso que vai ser tratado aqui, irmãos, né? Jesus, ele nos chama aí a pregar o evangelho, a levar a sua palavra até os confins da terra. E tantos missionários negligenciaram a sua chamada por causa do casamento, né? Porque queriam desfrutar o casamento. Né? O próprio pastor Alan contou a história de uma mulher que foi chamada por Deus, né? E ela negligenciou por causa do seu casamento, depois teve um neto, aí criou um neto, ou seja, ela desfrutou as coisas da vida, mas negligenciou o chamado que havia na vida dela. Então isso é muito perigoso, irmãos. E nós vemos aqui, irmãos, que nem sempre o que afasta os convidados do banquete da salvação são coisas más. Campos, bois e esposa eram coisas inocentes. Não há nada de errado em comprar um campo, em treinar juntas de boi e em casar-se. Todas essas coisas eram boas em si mesmas, mas quando coisas boas nos impedem de atender o convite da salvação, elas se tornam estorvos para a nossa alma. Ou seja, até coisas boas podem ser usadas por Satanás para nos impedir de cumprir o chamado de Deus, irmãos. E é isso que Jesus vai falar aqui do versículos 25 em diante, né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos ler aqui o versículos 21 ao 23. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo ao Senhor: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, o banquete da salvação é oferecido aos que são considerados indignos. Essas pessoas eram consideradas indignas naquela sociedade, irmão. Um cego,
Um coxo era um Zé Ninguém, era uma pessoa sem valor na sociedade, né? E era isso que nós éramos antes de Cristo, né? Antes de crermos em Cristo. Hoje o nosso valor não está em nós, está em Cristo, porque quando Deus olha para nós, Ele não vê o Lucas, o Antônio, o André, Ele vê Cristo, né? E olha o que o texto de João 1,11 vai dizer, ó. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ou seja, por conta daqueles homens ali que se diziam ter valor, não receberam a Cristo, Ele chamou aqueles que aos olhos do mundo não valem coisa alguma. Né? Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus chama os que não são para confundir os que são. Ou seja, Deus julgou ali os fariseus, né, e os mestres da lei que se achavam, né, autossuficientes e merecedores de entrar no reino de Deus, e chamou os coxos e aleijados que somos nós. Né? Porque a lei foi entregue primeiro a quem? Aos judeus. O Messias foi entregue primeiro a quem? Aos judeus, mas eles rejeitaram tudo isso. Aí Deus fala, já que vocês que tiveram primazia não querem, agora eu vou chamar aqueles que sempre foram desprezados, né? O são não precisa de médico, né? O são não precisa de médico, os doentes precisam, exatamente. Eles se achavam sãos demais, né, pastor? Versículo 24, ó. Nós vamos fazer mais uma leitura aqui dele rapidinho. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, nós vemos que o banquete da salvação fechará suas portas aos que fecharam o coração ao convite da graça, né? Em João capítulo 3, versículos 18 e 19, nós vamos ver. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, o banquete da salvação está aberto, irmãos. Ainda há lugar, né? Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, mas as pessoas preferem amar mais as coisas deste mundo do que a Deus. O próprio Cristo veio ao mundo, que Ele é a própria luz, né? Que ilumina todo homem, assim como diz a Bíblia, né? Veio para este mundo e os homens preferiam continuar com seus bens, com seu casamento, com seu campo, do que se achegarem ao Filho de Deus. E eis, irmãos, que nós estamos no tempo aceitável do Senhor. Né? Mas um dia a porta dessa ceia se fechará, a porta desse reino se fechará. E aqueles que fecharam o coração não terão mais oportunidade de se arrepender. Então isso é muito sério, né, irmãos? Que nós possamos pregar aos nossos parentes, aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho de Cristo, né? E agora que nós já entendemos tudo isso, irmão, nós entendemos ali a questão do apego ao material, né, da religiosidade desses fariseus, né, da falta de amor, que nós não devemos nos apegar à religiosidade, nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, né, e que nós devemos seguir completamente ao Senhor. Agora sim nós vamos entrar aqui naquilo que realmente Deus quer compartilhar conosco essa manhã, que é do versículo 25 e diante. Né? Vamos ler um versículo de cada vez e nós vamos meditando aqui nos versículos. Vamos ler aqui o versículo número 25. Ó. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, lhe disse. Ou seja, o que Jesus viu naquela multidão? Jesus vê que a motivação da multidão em lhe seguir estava errada. Ou seja, Jesus com certeza havia saído ali daquele banquete, né? Aqui é uma continuação do que havia aqui do contexto, né? Ele com certeza participou daquele banquete ali, reprovou, né, aqueles homens, mostrou que de fato eles não faziam parte do reino de Deus, que eles estavam completamente enganados porque pensavam somente em si mesmo, né? E que seriam rejeitados por conta disso, né? Porque o que os fariseus fizeram? Eles preferiram se apegar à sua posição na sociedade, porque eles eram detentores da religião e da política naquele tempo, né? Eles preferiram se apegar à sua posição, à sua religião, à sua forma de entender as Escrituras do que aceitar ao Filho de Deus. Né? E Jesus reprovou tudo isso neles. Aí Jesus sai daquele banquete e uma grande multidão o está seguindo. E ele observa que aquela multidão está seguindo ele por uma motivação errada. Ou seja, a motivação do coração daquela multidão não era seguir a Cristo, não era amar a Cristo de todo o coração, mas era conseguir arrancar algo dele, conseguir se beneficiar de algo. Né? E ele vira para a multidão, né, como diz aqui no versículo 25, ó, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se lhe disse. E ele vai desferir agora um discurso aqui. Né? Assim como ele reprovou os fariseus, ele vai reprovar aquela multidão. Vamos ler aqui o versículo 26, de número 26. Ó. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, totalmente o contrário do que os fariseus estavam fazendo, né? Ou seja, eles estavam buscando o quê? Reconhecimento, receber algo em troca através dos seus atos.
né? Eles se assentavam nos primeiros lugares, buscavam conforto. O que Jesus está pedindo aqui é totalmente o contrário, irmãos. É que a gente negue tudo isso, que a gente renuncie tudo isso. No versículo 26, Jesus nos ensina que devemos amar mais a Ele do que a nossa própria família e até mesmo mais do que nossa vida. Jesus usa uma hipérbole para nos mostrar que o amor que temos por nós mesmos, perto do amor que sentimos por Ele, deve se parecer com ódio, que na palavra grega é misél, né? Ou seja, o amor que nós sentimos por nós mesmos, perto do amor que nós sentimos por Cristo, irmãos, ele usa uma hipérbole, né? O que é uma hipérbole? É você falar de forma exagerada, né? Ele não está falando aqui para a gente negligenciar nosso casamento, né? Para a gente negligenciar o nosso dever, porque a Bíblia ela fala que nós temos dever com o nosso cônjuge, que nós devemos honrar os nossos pais. Mas o que ele está falando aqui é que o nosso amor, que o amor que sentimos por ele, perto do amor que nós sentimos por essas pessoas, deve se parecer com ódio. Olha que coisa forte, né? Ou seja, nós devemos amar de todo o nosso coração o Senhor, irmãos. Ele deve estar em primeiro lugar, ele deve ter a primazia na nossa vida, né? Olha o que vai dizer aqui o versículo 27, ó. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o que significa carregar a cruz? Carregar a cruz significa caminhar para a morte. Pois quem carregava a cruz nos tempos de Cristo eram aqueles condenados à morte pelas autoridades. Devemos morrer para este mundo. Ou seja, quem era que carregava uma cruz naquele tempo, irmãos? Era um condenado. Ou seja, Jesus ele não nos chama para termos tudo neste mundo, para sermos felizes. Ele nos chama para morrer, irmãos. Né? Nós temos o exemplo do pastor Omar, que deu a sua vida. Aquele é um homem que se negou, que seguiu a Cristo de coração integral. Né? O pastor Jefferson que está lá arriscando a sua vida, né? Por amor a Cristo. Né, irmãos? Ele está tomando a sua cruz. Né? Ou seja, nós devemos ser assim como aquele Simão Cirineu, né, pastor, se não me engano, carregou a cruz de Cristo, nós também devemos levar essa cruz sobre os nossos ombros, irmãos. Né? E a cruz é o que? É ser perseguido por amor ao Evangelho. Né? Filipenses 1:29, se não me recordo a memória, vai dizer: a vós foi concedido não somente a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. 1 Timóteo vai dizer: todo aquele que quer viver em Cristo Jesus piamente, completamente, padecerá perseguição. Ou seja, é uma consequência e nós devemos estar dispostos a tomar isso. Olha como ele fala aqui, ó, e qualquer que não levar a sua cruz, ou seja, tomar a cruz, né, outras traduções falam, qualquer que não tomar a sua cruz. Ou seja, é algo que nós podemos escolher ou não, irmãos. Né? Existe o cristão que toma a sua cruz e existe o cristão que não toma. Né? E nós devemos tomar a cruz pelo Evangelho de Cristo. Né? Por que o Evangelho hoje está se amoldando à sociedade? Porque o Evangelho ele é exclusivista. Né? O Evangelho, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E o Evangelho de Cristo condena a prática do mundo. Ou seja, e quando nós condenamos a prática do mundo, nós somos perseguidos. Né? Se nós optarmos por viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, a consequência será o quê? Ser perseguido. João Batista, ele reprovou o ato de Herodes ali, que havia se casado com uma mulher que ele não podia se casar. Se eu não me engano, era sua cunhada, era a mulher de seu irmão. João Batista reprovou, né, aquele ato dele. O que aconteceu? Foi preso e logo depois decapitado, irmãos. Né? Ou seja, se nós estivermos dispostos a pregar o Evangelho genuíno, a reprovar a homossexualidade, a mentira, a depravação, o roubo, o engano, nós seremos perseguidos. O mundo não vai nos amar por conta disso, irmão. E nós devemos tomar esse encargo sobre nós. Né? Versículos 28 a 30. Ó. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou seja, olha que interessante isso, irmãos. Jesus está dizendo o seguinte aqui: vocês querem me seguir? Querem, né? Sabe o que vocês devem fazer? Se sentar e calcular o custo disso. Jesus não quer que nós o sigamos por emoção. Né? Porque o que a multidão faz? Ele está falando com a multidão aqui. A multidão ela vai na onda do momento, né? Ah, o momento agora é ir na igreja pintada de preto, é seguir a Jesus, é tocar um violão, cantar um louvor. Nossa, que legal, que bonito, né? Só que essas pessoas não entendem o que é o Evangelho de Cristo, irmãos. Seguir a Cristo é caminhar para a morte, é caminhar para a perseguição, né? Ou seja, Jesus ele fala: você quer me seguir? Senta e pensa direito se você quer isso. Calcula, né? Porque, por exemplo, aí ele usa uma parábola que ele fala que e nós vamos ver isso no versículo à frente, que é necessário a pessoa colocar todos os seus bens
todos os seus recursos para a construção dessa torre. Ou seja, para você seguir a Cristo, você tem que entregar tudo. Né? É impossível, irmão, seguir a Cristo dividido. Não tem como. Com o coração dividido, nós temos que ter um coração integral. Né? Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos R$500, né? E nós necessitamos desses R$500 para construir essa torre. Mas o que a gente faz? Não, eu vou guardar 250 aqui para eu gastar com alguma coisinha, comprar uma roupinha para mim, uma pizza, né? E aí eu coloco 250. Só que esses 250 não vai ser necessário. Aliás, não vai ser suficiente para terminar a construção da torre. Né? E não é isso que nós fazemos, irmãos. Eu falo até por mim mesmo, por isso que eu falo que essa palavra ela é mais para mim do que para os irmãos. Né? Ah, não, Senhor, mas será que é isso mesmo que o Senhor quer? Poxa, o Senhor está me dando um apartamento, né? Eu acho que eu vou desfrutar do apartamento que o Senhor está me dando, do casamento com a minha esposa, né? Acho que eu vou desfrutar isso aí. Quem sabe aí, quando tiver uns 40 anos, aí eu vou para o campo missionário, né, Senhor? Né? Ah, não, Senhor, poxa, o Senhor me deu uma televisão. Deixa eu assistir os filmes da Netflix aí, Senhor, em vez de eu meditar na Escritura hoje, né? Ou seja, irmãos, não tem como, irmãos. Sabe? Não tem como, não dá. Entende? Não dá para seguir a Cristo dividido. E a gente tem que se submeter, porque o que a Bíblia fala? Submetam-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É se submeter a Deus. Nem a fé, ela está acompanhada de obediência, irmãos. Né? Não tem como dizer que crê em Cristo e não obedecer a Ele. Não se submeter às palavras dEle. Isso é uma contradição de termos. Né? Ou seja, para terminar de construir a torre, a gente tem que colocar os R$500, não só os 250. Eu estou usando essa figura aqui para ficar mais claro para a gente entender. Né? Vamos ler aqui os versículos 31 e 32. Ó. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda de longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha que interessante esse versículo 32 aqui, irmãos. Ou seja, um rei tinha 10.000 soldados e ele estava indo para a peleja, estava indo para a guerra contra um rei que vinha contra ele com 20.000 soldados. Só que o que aconteceu? E nós vamos ver aqui no versículo 33. Né? O que aconteceu? Ele não quis colocar todos os soldados que ele tinha na guerra. Olha que interessante isso. Com certeza esse rei aqui, ele tinha mais de 20.000 soldados e ele podia ir para a guerra e vencer a guerra. Mas o que ele fez? Ele preferiu pedir condições de paz. Ele baixou as armas, ele se rendeu. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, né? Ele fala, tomai toda a armadura de Deus. Porque, irmãos, nós somos chamados para a guerra. Né? Nós estamos numa guerra, como diz o nosso irmão Exxon, né? Pregou muito bem aqui. Ou seja, nós fomos chamados para a guerra, para a batalha. E o que a gente faz? A gente pede condições de paz, né, com o nosso inimigo. Né? Não, deixa esse pecadinho de estimação aqui, né? Não vou lutar não. Poxa, vou ter que pagar esse preço, vou ter que orar, jejuar, né? Vou ter que estudar a palavra, né? Nossa, isso custa tanto, né? Então, não vou empreender tudo que eu tenho na guerra, né? Contra o pecado, contra o mundo, né? O apóstolo Paulo fala, vocês não lutaram contra o pecado até o sangue, né? Ele fala, eu esmurro meu próprio corpo, ou seja, ele entregou tudo de si. Ele fala, eis que estou sendo derramado como libação, ou seja, toda a vida dele foi um sacrifício, e a morte dele foi o quê? Foi a total entrega desse sacrifício. Entende, irmão? Então toda a nossa vida deve ser um sacrifício. E também a nossa morte deve glorificar o nome de Deus. Né? O rei não entregou tudo que possuía, preferiu fazer um acordo de paz com o inimigo. Ou seja, ele podia ter empreendido os 20.000, mas em vez de ele empreender os 20.000 soldados, ele preferiu fazer um acordo de paz. E como é que nós sabemos que ele não colocou tudo que tinha? Aqui no versículo 33, ó. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está falando aqui que não há possibilidade de ser discípulo de Cristo sem entregar tudo a Ele. Sem entregar toda a nossa vida a Ele. O que a Bíblia fala? Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. Ou seja, não é com metade do seu coração, com metade do seu entendimento e com metade da sua força, mas é com todo, irmão. É com tudo. Né? Toda a nossa vida. Ou seja, nossas finanças, não mais nossas finanças agora são de Deus. Nosso casamento, não mais nosso casamento agora é de Deus. Nossa casa e nossos bens, não mais nossa casa e nossos bens, mas agora nossas casas e nosso bem de Deus, irmãos. Amém? Versículo 35, ó. 34 e 35. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo.
lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, ouvir é diferente de escutar. Escutar entra por um ouvido e sai pelo outro. Ouvir, a pessoa vai meditar, a pessoa vai ponderar sobre isso. E o que Jesus está nos chamando a fazer hoje, irmãos? Está nos chamando a sentar e ver se de fato nós queremos um compromisso sério com Ele. É isso que Ele está fazendo comigo e com os irmãos. Né? Se for para seguir Ele pela metade, irmão, é melhor nem começar, como diz a parábola aqui, porque você não vai conseguir concluir. Não vai servir para nada, como diz aqui os versículos 34 e 35, porque somente alguém que é totalmente entregue a Deus pode atuar na sociedade, pode causar, né, um impacto no mundo. Né? Por que o apóstolo Paulo virou a bacia do Mediterrâneo de cabeças para baixo? Porque ele entregou tudo que ele possuía, irmãos. Ele era totalmente de Deus, ele era totalmente entregue aos pés de Deus. Né? E o sal, qual que é a propriedade do sal? O sal, naquela época, era usado para impedir o apodrecimento. Ou seja, como eles não tinham geladeira, não tinham freezer, essas coisas, eles usavam o sal para quê? Para conservar. Né? Ou seja, como nós vamos conservar um mundo caído se nós também fazemos parte do mundo caído? Como nós vamos conservar, né, o mundo de se degenerar se nós também estamos degenerados? Né? Se nós não somos totalmente de Deus, não tem como. É impossível. Né? E também aqui, ó, nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não vai ter eficácia. Né? Porque quando o mundo olha para nós e fala, ué, mas esse cara se diz crente, ele fala como mundano, ele se veste como mundano, ele vive como mundano, né? Que influência que nós vamos causar no mundo? Nenhuma. Não tem eficácia nenhuma no mundo. Né? Então, qual que é a conclusão disso aqui, irmãos? O que nós devemos tomar para nós hoje desse texto aqui de Lucas capítulo 14? Né? Eu tentei expor para os irmãos aqui dentro das minhas limitações, né, irmãos? Não sou um erudito, não sou teólogo, não sou um grande estudioso das Escrituras, mas dentro daquilo que Deus me deu, irmãos, eu entendo que o que deve ficar para nós hoje aqui é que nós devemos nos assentar e ponderar se de fato nós queremos seguir a Cristo. Se de fato nós estamos dispostos a pagar esse preço, irmãos. Né? Porque a sociedade, ela se encaminha para um tempo em que eles não aceitarão mais a palavra de Deus. Né? Eles vão ser muito mais hostis aos cristãos, irmãos. Nós já vemos isso acontecer na França, né, que é menos de 1% de cristãos, na Itália, na Espanha, né, nos países da Europa. Ou seja, eles se consideram países pós-cristãos, ou seja, eles consideram o cristianismo algo ultrapassado. E o Brasil também está caminhando para isso. Né? Nós seremos ridicularizados. Né? Imagina um cristão numa faculdade pregar contra o aborto na faculdade, ele vai ser perseguido. Né? Então nós temos que estar dispostos a morrer por Cristo. Irmão. Nós seremos presos, nós seremos perseguidos. Né? Isso em breve aqui no Brasil. Né? Não vai demorar muito até nós sermos perseguidos aqui, irmãos. Então que nós realmente sentamos e ponderamos. Será que eu quero realmente seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo, irmãos, não é brincadeira, não. No dito popular. Aleluia. Sabe? O fardo é suave, né? O fardo é suave, como diz, mas a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Né? Ou seja, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus, para que nós possamos ter galardões diante de Deus naquele grande dia, nós teremos que nos sujeitar a todo esse sofrimento, a toda essa perseguição. Amém? E para que de uma vez por todas, irmão, seja desfeita na nossa mente esse entendimento de que seguir a Cristo é ter tudo do bom e do melhor, seguir a Cristo é ter felicidade, é ter contentamento nessa vida. E o próprio Jesus disse, eu não vim para trazer paz, mas espada, né? O próprio diz que a paz dele não é a paz do mundo, é uma paz de contentamento. Ele fala, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida ali no original grego é zoe, é uma vida espiritual, uma vida transcendente. É você deitar a sua cabeça no travesseiro e você saber, se eu morrer hoje, eu estou salvo, né? Aleluia. É você ter a paz do Espírito no seu coração, não é uma vida material abundante. Né? Tantas vezes nós temos recursos para poder ajudar a obra, temos dinheiro no banco, né? Igual os irmãos do Níger precisando de moto, de recursos para poder pregar o Evangelho. E a gente retém isso, guarda isso, né, pra gente. Ou seja, será que realmente nós estamos entregando tudo aos pés de Cristo, irmãos? Né? Então que nós possamos poderar nisso, porque tudo que é nosso não é nosso. Um escravo, Paulo fala, Paulo, servo de Cristo, né? Como nós lemos hoje, servo ali no grego é escravo, irmãos. Ou seja, um escravo, ele não faz a sua própria vontade. Um escravo, ele faz a vontade do seu senhor. Um escravo, ele vive para o seu senhor, né? E tudo que o escravo tem pertence ao seu senhor.
Isso é muito interessante, né? Então que nós possamos levar esse entendimento no nosso coração hoje e ponderar sobre isso. Amém, meus irmãos?